Olá, meus caros. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho a galera entrar aí. Já já vamos iniciar a live de hoje, tá? Todo especial com o Dr. Diógenes, onde ele vai explicar para nós a respeito dessa eutanásia. Pessoal, você que já está entrando agora aí, pega aí esse aviãozinho aí, ó. Envia agora aí para os seus conhecidos, amigos aí, né? Pessoas que você conhece, para participar com a gente aí dessa live de hoje, que é toda especial agora à noite, às 18 horas. É um tema muito polêmico, um tema importantíssimo, né? A respeito que o Dr. Diógenes vai estar falando para nós aí, a respeito da eutanásia, tá? A que ponto, como deve ser feito, ele vai falar abertamente para nós aqui a respeito de como deve ser feito, tá certo? Então eu vou dar um minutinho aí para que você possa agora aí convidar. Pega esse aviãozinho que tem aí, ó, aqui embaixo aqui no Instagram, envia para os amigos aí, para os conhecidos, para os parentes, tá? Envia aí a pessoas que têm cachorros, que você conhece, seus amigos, para que nós possamos participar dessa live aqui, onde vai ter um tema muito bacana, vai ter um grande conteúdo, tá? A live da agora à noite promete. Vamos ter um grande conhecimento também clínico de como deve ser usado aí essa eutanásia, tá certo, pessoal? Olha só, eu vou chamar já já aí nosso convidado especial, tá? Vou estar chamando ele já aí, o Dr. Diógenes, para participar com a gente aí, tá bom? E gostaria que vocês recebessem ele aí, direitinho, ele vai estar se apresentando direitinho aí, ok? Deixa eu ver ele aqui. Vou chamar aqui o nosso amigo aqui. Só um minuto. Pera aí, pessoal, que eu tô fazendo a live hoje com... Josin, acho que já tá te chamando aí, tá? Você já pode aceitar aí. Dá uma olhadinha embaixo aí que vai estar lá duas cabecinhas lá, tá te chamando, tá te convidando, você pode ir lá e apertar. Dá uma olhadinha embaixo aí. Pera aí, pessoal. Já já vamos entrar aí, tá? É porque nós estamos testando hoje com... O tema hoje, o tema hoje é sobre a eutanásia, tá, pessoal? Então, o Dr. Diógenes vai explicar para nós aí como que utilizar esse entrar aí. Conseguiu aí, Diógenes? Deu acesso aí? Você não apareceu. Oi, Xeno. Você não... Tá, tá começando a acessar aqui, Xeno. Ah, tá. Beleza. Só um minutinho, pessoal. Já já ele já tá chegando já aí. Já convidei ele aqui. Oi, Xeno. Mas você não tá aparecendo aqui para mim. A minha imagem tá aparecendo para você aí? Ah, A sua tá. Ah, imagem está agora sim. aparecendo. Está aparecendo Legal, aí? legal. Tá, agora apareceu aqui. Pronto. Tudo Legal. bem? Então, pessoal, aí é o Dr. Diógenes, tá? O nosso amigo especialista aí na área, é bem conhecido, requisitado aí em Trancoso, ok? E nós convidamos ele hoje para participar e explicar para nós a respeito da eutanásia. Diógenes, pode se apresentar para a galera, fica à vontade. Pode se apresentar aí. Bom, Pode primeiro eu conversar com a galera gostaria de aí. agradecer. Vocês estão ouvindo? Bom, em primeiro lugar, Tô eu ouvindo, gostaria de tá agradecer. legal. Tá legal. Eu gostaria de agradecer ao Xeno, que é um parceiro nosso aqui na região, tá? Uma pessoa muito competente. A gente tem feito alguns trabalhos em conjunto aí. Ele tem indicado muita gente para mim, eu tenho indicado bastante para ele também. E só um agradecimento especial a você por ter esse interesse pela área animal, visando sim sempre o bem-estar animal. A gente sabe que
que a gente precisa de dinheiro, né? Porém, encontrar pessoas como você que sempre estão tentando ajudar. Muita família que acaba adotando seu animalzinho, às vezes tem um problema de comportamento animal, às vezes tem um problema que, às vezes o animal acaba se tornando um estorvo, às vezes para a família, né? E você ajuda muito, né? Eu tenho relato de muita família que realmente está muito agradecida aí por você. Então, na verdade, só um agradecimento especial e também agradecer a quem está nos vendo agora, que são pessoas que realmente têm interesse na causa animal, são pessoas que têm um pouquinho mais do conhecimento que, de repente, eu posso passar e pensar que esse tema é um tema polêmico. E antes de começar a live, eu já vi algumas mensagens, as pessoas já polemizando, falando, não vou assistir porque eu vou ficar me sentindo mal. Eu nunca faria isso no meu animal. Então é bem pertinente o tema, né? Bem pertinente. Muito obrigado por todos estarem vendo aí. Pois como nós falamos, né? Realmente é um assunto um pouco polêmico, né? Que é uma situação que a pessoa tem um cachorrinho nos dias de hoje como realmente um familiar, né? Um filho, um parente. Então, em alguns casos, realmente é bem complicado mesmo. Pessoal, então vamos dar aí continuidade com o Dr. Jorge aqui agora. Eu separei algumas perguntas aqui para que possamos tirar algumas dúvidas, ok? Mas durante a live aí eu vou dar uma parada e vocês podem também fazer suas perguntas diretamente para ele, ok? Então, vamos lá, para a gente iniciar aqui a nossa live, né? Dr. Diógenes, da onde foi que surgiu aí esse nome eutanásia, né? Da onde foi que surgiu esse nome aí? Tá. Xena, essa palavra é uma palavra de origem grega, né? O eu, do eutanásia, ele significa bom. E Thanatos significa morte. Então, ao pé da letra, a gente poderia classificar como boa morte. Tá? Entendi. Ok. Mas existe uma morte boa, né? Porque morrer, ninguém sabe, né? Todo mundo só vive uma vez, não é verdade? Sim, sem Então, dúvida. como seria então isso daí? Seria algo bom para o cachorro? Não sei. Olha, eu acredito que sim. Acredito que sim. A minha opinião pessoal se a gente perguntar às pessoas, se a gente fizer uma enquete aqui e perguntar para as pessoas o que você considera como uma boa morte, eu diria para você que a maioria provavelmente responderia que isso se daria aonde, né? Se daria num ambiente calmo, um ambiente tranquilo, junto dos seus parentes, dos seus entes queridos e provavelmente com o mínimo de dor possível, tá? E fazendo um comparativo com os animais, eu acho que eles não gostariam de coisas diferentes. Basta para o animal, veja só, né? Você vê tantos casos de maus tratos, né? Hoje, a gente passando por essa questão da pandemia, da Covid, a gente tem visto aí na mídia, né? Várias pessoas que reclamando, né? E denunciando que sofrem violência doméstica, enfim. E a violência com os animais, ela também está latente, tá? Então tem acontecido muito isso, né? Então o animal é um ente querido da família, se tornou um ente querido. Mas com essa questão da pandemia, né? As pessoas confinadas, né? Dentro de casa, tem acontecido algumas situações assim. Mas eu diria que a grande maioria das pessoas tem o seu animalzinho como realmente um ente da família, um filho até, né? Então, Verdade. não é verdade? Eu acredito que a boa morte, resumindo, a boa morte tanto para as pessoas quanto para os animais seria ao lado do seu ente querido. Para o animal, no caso do seu tutor, né? Do seu proprietário. Né? Já não se utiliza mais esse termo proprietário, né? A gente agora utiliza o termo tutor, né? Tutor, Então, verdade. acredito que ele sendo seu tutor,
ele terá uma morte mais tranquila, vamos dizer assim. Certo, entendi. E assim, para algumas pessoas, essa decisão é bem difícil, né? Para outras pessoas, não. Para ele é natural, né? Para alguns é muito difícil essa decisão, mas para outros, para ele sair, não tem problema nenhum, né? E qual a sua opinião em relação a isso daí? Eu acredito muito que essa resposta ela passa por vários temas culturais, financeiros, morais, religiosos, né? E isso são valores, né? Esses valores eles têm diversos pesos, né, para as pessoas. Vou te dar um exemplo, exemplificando isso. Quanto para algumas pessoas o peso financeiro ele talvez seja muito grande, para outras o peso financeiro talvez não seja tão grande assim, tão valorizado. Mas de repente para essa pessoa que não tem o problema financeiro, ela tem um valor moral ou religioso que ela dá muito mais atenção. Então, Sei, por isso que ela passa a ser tão difícil, né? Para algumas pessoas, fica, vamos dizer assim, se ela tiver um valor, vamos dizer, moral religioso, que não impeça uma eutanásia no seu animal, lógico, reunindo condições para tal, e ela não tem nenhum problema financeiro, para ela talvez seja uma medida mais tranquila. Agora, se essa pessoa tiver, por exemplo, um valor elevado religioso, por exemplo, a gente sabe que algumas religiões não permitem, por exemplo, a transfusão de sangue, né? Então, sim, valores, cada grupo tem, cada pessoa tem o seu valor, né? E tem que levar muito em conta isso. A gente, como médico veterinário, a gente precisa levar sempre em conta, na conversa com o tutor, a gente tem que levar em conta tudo isso. entendi. Ok. Pessoal, também vocês já podem ir subindo as suas perguntas aí, tá? Já pode subir suas perguntas. Já já a gente vai dar uma paradazinha aqui para o doutor Diógenes também estar conversando diretamente com vocês aí, tá certo? Agora, me diz uma coisa, doutor Diógenes. Quais são os motivos trazidos pelos tutores para tal prática, né? O que mais aparece? Pessoas que trazem isso para praticar esse tipo de situação aí. Olha, os motivos são os mais variados possíveis, tá? Eu diria para você que os mais comuns, que eu mais recebo na clínica, acho que os colegas veterinários, eu estou com vários colegas que são veterinários aqui de São Paulo que eu convidei também, e o pessoal tá até curtindo aqui, eu estou dando uma olhadinha, e provavelmente com os colegas acontece a mesma coisa, tá? Enfim, a Certo. gente recebe pessoas falando assim, poxa, eu não tenho tempo para cuidar, eu, sei lá, tive um bebê, tive uma criança, agora eu não tenho mais tempo para cuidar do animal. Eu não tenho dinheiro, talvez seja o que mais aparece. E aí alguns que são menos pertinentes, como meu animal está velho, ele é muito idoso, então eu trouxe ele aqui para eutanasiar. Já ouvi muito isso. Embora isso afete, né? A gente é ser humano, me afeta bastante, mas a gente tem que ter calma de explicar para a pessoa que o motivo de estar velho não é o suficiente para a gente fazer uma eutanásia, né? Outros motivos também, né? O animal aparece com uma dor muito forte, alguma coisa, tem que eutanasiar porque ele está com dor. Ele está com câncer, ele tem um tumor e é uma doença incurável, eu quero eutanasiar, né? Então, a gente tem Sei. que... Esses são os motivos mais comuns, né? A gente tem que avaliar muito bem isso e muitas vezes, eu diria para você até que a maioria das vezes não são motivos pertinentes para a gente fazer a eutanásia. Então, você tem que explicar com cuidado para a pessoa entender isso e a pessoa retornar para casa e tentar fazer o tratamento específico que a gente recomendaria. Certo, entendi. Porque, exemplo, essa situação aí.
quem cabe a recomendação da eutanásia, né? Quem cabe? Que às vezes o tutor, como você falou, ele quer fazer, mas quem cabe essa recomendação, se deve ser feito ou não? Pergunta é muito boa, né? Sim, Muitas pessoas vieram aqui me propondo a eutanásia, né? Mas, embora os motivos sejam os mais pertinentes possíveis, cabe apenas ao médico veterinário a recomendação. É o médico veterinário que recomenda a eutanásia, tá? O proprietário, né, no caso, o termo correto hoje em dia é o tutor ele pode ter até razão no motivo pelo qual ele está trazendo aqui para fazer a eutanásia. Porém, a recomendação tem que ser do médico veterinário, tá? E como é que ele chega a essa recomendação? Através de análise técnica, considerando principalmente o conceito de bem-estar animal, tá? Esse conceito de bem-estar animal, ele está muito presente na medicina veterinária. Inclusive, sim, esse é um novo conceito que se utiliza na medicina veterinária, inclusive para abate de animais para consumo. Então, em granjas, em frigoríficos, né, já se utiliza o conceito de bem-estar animal. Por quê? sim. Desculpa até desvirtuar um pouquinho, porque eutanásia não tem a ver com o abate, tá? São coisas diferentes, tá? Eu só estou recorrendo a isso para falar um pouquinho do conceito de bem-estar animal, para as pessoas poderem entender, tá? O bem-estar animal, no caso de abate de animais de produção, sabe-se já que quando o animal se estressa um pouco antes do abate, isso pode provocar um malefício, inclusive a carne do animal, né? Então, ao que ele for produzir. Então, hoje em dia, já se sabe que existem inúmeras formas de fazer um abate, né? E existem as formas corretas de serem feitas, de forma a respeitar o bem-estar animal. Agora, trazendo para o tema nosso, a eutanásia, né? A gente tem que fazer essa consideração, né? Porque o bem-estar animal é o que mais importa. Para os animais, eu estou me estendendo um pouquinho só para deixar bem claro isso para as pessoas, que os animais eles não conseguem fazer, lógico, eles conseguem pensar, mas não de uma forma racional como o ser Sim, humano, né? Então, eles agem de uma forma muito mais intuitiva, né? E a questão do bem-estar animal, ela está muito ligada a isso. Se você conseguir tirar a dor do animal, para eles já está bom. O ser humano, trazendo para o ser humano tem várias questões na cabeça, né? Então ele pensa assim, esse tratamento vai dar certo. sim. Será que isso é válido? Esse medicamento, ele funciona mesmo? O animal não tem esse tipo de associação, né? De pensamentos, né? Ele não consegue. Então, quando você dá o Uhum. bem-estar para ele, seja através de uma medicação, seja através do manejo, da forma como você vai tratar dentro de casa, isso talvez já seja o suficiente para lhe causar bem-estar. Tá Certo, bom? entendi. E eu creio que muitas vezes já aconteceu com você e a pessoa chegar assim e querer tomar a decisão, né? Não, tem que ser sacrificado. Agora, sim, quem cabe essa decisão de sacrificar ou não? Se está na hora ou não de tomar essa decisão? É o veterinário ou o tutor pode tomar essa decisão? Então, bacana também. Uma tá ligada, uma pergunta foi ligada. A decisão, ela é sempre conjunta, tá? Eu não posso obrigar uma pessoa, em hipótese alguma, não existe isso, não tem legislação própria para isso. Posso falar, não, tem que abater esse animal, tem que eutanasiar esse animal, né? Mas a decisão, ela é sempre conjunta. Eu recomendo e tento esclarecer, né? Tudo tem que ficar muito esclarecido para o tutor, desde os motivos para fazer e até o procedimento em si, o ato de fazer a eutanásia. Tudo tem que ficar muito claro,
porque uma vez que a gente comece a fazer isso, é um caminho sem volta. Então, é complicado, né? Não tem como, desiste agora, e de repente você já aplicou a medicação, o fármaco, e infelizmente aí você já não vai conseguir voltar atrás. Então, a decisão é conjunta. A pessoa tem que estar muito ciente disso, a pessoa tem que estar convencida da situação, e aí sim, com tudo esclarecido, os motivos esclarecidos, aí a gente parte para o procedimento. Tá? Então a decisão é sempre conjunta: médico veterinário e tutor. Ok. E, pessoal, vamos agora dar abrir um pouquinho para que vocês possam fazer seus comentários também aí. Quiser que o Dr. Diógenes aí fale alguns pontos que vocês às vezes têm dúvida, você já pode já ir escrevendo aqui, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que está aqui, para a gente ver aqui, tá? Vamos ver o que a galera escreveu aqui. Certo. Eu vou puxar aqui. Se você escreveu lá em cima, pessoal, que tem muitos aqui, você pode escrever novamente aqui para que nós possamos ler, ok? Tá. Vamos ver essa pergunta aqui, ó. Desi Batina, né? Desi Batina. Qualquer veterinário está liberado para fazer a eutanásia, né? Então, essa pergunta aí para eu responder aí, né? Depois a gente volta aqui às minhas perguntas, né? Vamos dar agora um intervalo para as perguntas da galera aí, ok? Sim, Então, ele está perguntando, Diógenes, se qualquer veterinário está liberado a fazer a eutanásia, né? sim. O profissional que está liberado, que tem autorização para fazer eutanásia, é só o médico veterinário. Só o médico veterinário, né? Ele é o que está apto a proceder, fazer o procedimento. Ele é o profissional apto a entender os motivos para fazer a eutanásia, né? Quais são os motivos pertinentes, ele consegue entender isso e ele recomenda e ele pode fazer o procedimento. Então, o único profissional apto a fazer isso é o médico veterinário. Ok. Beleza, vamos ver aqui. O Alexandre. Alexandre tá falando aqui, ó. Alexandre, me dá atenção aí. Tá bom, vamos ver aqui. Vamos ver o que ele falou aqui. A eutanásia, vamos lá. Alexandre, estamos dando atenção a você aqui agora. Aqui, vamos lá. Vamos ver a pergunta do Alexandre aqui. A eutanásia pode ser feita quantas vezes? Ué. Não, mas não E tem tá de como, né? brincadeira, né? Só morre uma Ó, vez, não tem como. Ninguém. uma vez só. A eutanásia vai ser Só uma feita vez. uma única vez e sem volta. Por isso, a gente está. Até é engraçado isso, né? Porque eu vou te falar, porque às vezes acontece mesmo, a pessoa não. Eu fui perguntado muitas vezes, Oxeno, o que é Sim, eutanásia? Porque o termo que mais utilizado, popularmente utilizado, é o sacrifício, né? A pessoa fala, eu vou sacrificar sacrifício. meu animal, né? Eu ouço muito as pessoas falarem assim, mas ninguém vai matar meu animal, né? A gente tem que tirar um pouco esse termo eutanásia desses outros, tá? Sacrificar Sim, remete a gente a uma coisa doída, uma coisa que gera sacrifício, que gera dor, né? A própria palavra sacrificar já remete a gente a uma coisa muito ruim, né? muito ruim. Então é uma coisa complicada. E eutanásia, muita gente acaba me perguntando, pô, mas o que é eutanásia, né? Assim, a primeira pergunta que você me fez foi a origem da palavra eutanásia. Veja a diferença entre as palavras, né? Sacrificar e eutanasiar. Sacrificar nos remete a uma coisa ruim. Eutanasiar, se Sim, você for procurar a palavra, todo mundo aí se puder jogar no Google, vai perceber que eutanásia é boa morte. Tudo bem que, dependendo do aspecto cultural e do nível, enfim, que a pessoa tenha de esclarecimento sobre o assunto, ela vai encarar a morte como uma coisa péssima,
E outras culturas, principalmente os orientais, eles encaram a morte como uma passagem. Às vezes uma Uma passagem para uma outra passagem. vida. Não é verdade? Quem acredita, né? Eu não vou entrar no mérito da questão religiosa, mas, enfim, quem acredita que a gente tem uma vida após morte, que, enfim, que uma coisa seja bacana do outro lado. Então, eu acredito que a gente precisa começar a divulgar esse tipo de tema. A eutanásia é uma coisa, sacrificar é outra coisa totalmente diferente. Então, até para o Alexandre que perguntou, né? Eutanásia só dá para fazer uma vez. Bom, aqui, como o senhor falou aí, até porque os animais, eles não entendem essa situação, não é verdade? Então, essa situação o cachorro não entende o que está acontecendo nesse momento. O que você poderia explicar para nós em relação a isso daí? Ó, eu falei a respeito do termo bem-estar animal, que é uma coisa que está muito presente na medicina veterinária hoje. Hoje eu digo assim, aproximadamente de uns 10 anos para cá, vem se falando muito em bem-estar animal, tá bom? Agora, hoje a gente tem um outro conceito. A gente tem o conceito que os animais são seres sencientes. O que é isso, né? Seres sencientes significa o seguinte, que eles sentem, que eles interpretam e que eles respondem ao sofrimento e aos estímulos dolorosos, né? E isso nos remete a uma responsabilidade ainda maior em garantir um atendimento ético, tá? A ética tem que estar muito envolvida nisso, tá? Assim, de forma a garantir os princípios de bem-estar animal, tá? Então, trocando em miúdos, eles são seres sencientes, coisa que se o pessoal puder anotar, pesquisar mais, entender o que é ser senciente, tá? Tanto é que esses novos termos que a gente já está vendo na medicina veterinária, coisa de 10 anos para cá ou um pouquinho mais, eles são coisas muito atuais, né? Referentes a novos estudos, né? Então, sabe-se que o animal sente, sim. Ele sente medo, ele sente dor, ele sente frio, ele sente saudade do dono dele, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, entender hoje em dia que o nosso animal, ele não é mais aquele bichinho que fica solto lá no quintal. Tudo bem ele ficar no quintal, ter a casinha dele, mas você precisa dar atenção, você precisa observar ele, você precisa cumprir com as suas obrigações, porque ele não pediu para estar com você, né? E Sim, você tem a obrigação de cuidar dele de forma coerente, de forma a respeitar os princípios de bem-estar animal. certo. Vamos ver aqui Teve a pergunta aqui só do. eu Pode vi uma falar. pergunta de uma pessoa agora há pouco, da documentação, se existe uma documentação necessária para fazer isso, tá? Eu acho que Certo. cabe bem agora falar sobre isso. Foi uma excelente pergunta. O que acontece? Eu diria que na maioria das vezes não se faz uma documentação própria para fazer uma eutanásia, para fazer, enfim, o procedimento. Mas eu sigo uma pessoa, um veterinário, o Dr. Dalari, ele inclusive é uma das figuras mais conhecidas tanto na área jurídica, porque ele também é advogado, e ele é veterinário, né? Uma pessoa realmente fora do comum com relação ao esclarecimento que ele tem. E o Dr. Dalari até tem isso vale para os colegas veterinários também, e para as pessoas, logicamente, saberem que existe sim o atestado de óbito. O atestado de óbito Hum, veterinário, tá? É um documento que sim precisa ser emitido, é importante e faz parte desse processo todo, tá bom? Uma pergunta muito bacana. Nunca ninguém perguntou a respeito disso, pelo menos para mim, né? Bem bacana a pergunta.
Então precisa sim de uma documentação sim necessária. Beleza, beleza. Agora, deixa eu aproveitar aqui, então, algumas perguntas mais aqui, para você já ir respondendo aí. O ambiente para ser, né? Para que está caindo aqui a internet, peraí. Deixa eu voltar aqui. O ambiente, um preparo especial para não traumatizar os familiares, né? Essa pergunta é bem interessante também, né? Para não trazer trauma para a família daquele cachorro que vai ser sacrificado, né? Sim, sim. É uma pergunta muito bacana, porque o ambiente sim, ele precisa, precisa de um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um ambiente que tenha todos os recursos para que o médico veterinário possa fazer o procedimento, tem que ser confortável para a família, né? É um momento de tensão, um momento às vezes de dor da família. Às vezes aquele animal passou 15, 20 anos com essa família, mas mesmo que fosse menos, também a gente entende a dor, né? É ruim perder e eu falo isso como proprietário proprietário, eu usando o termo errado, como tutor de cachorro, como um pai de cachorro. Eu perdi 2 animais agora no mês passado e foi doloroso, ainda penso neles, né? Enfim, Faz falta, há verdade. necessidade, complicado. Há necessidade sim de ter um ambiente confortável, o hospital, a clínica veterinária, em algumas situações cabe em domicílio, tá? Porque muitas vezes a pessoa não tem condições, às vezes é um animal muito grande, né? Então às vezes um dog alemão, esses cães muito grandes, né? Então às vezes a gente tem que se deslocar até a casa Sim. da pessoa. Obviamente você precisa já ter o conhecimento do caso, né? É o que a gente vem falando até agora. Eu não vou para fazer eutanásia, né? Eu vou para fazer uma análise, fazer uma consulta, e se diante do que a situação se apresentar, a gente recomendar a eutanásia e o tutor do animal aceitar, aí sim a gente faz a eutanásia, tá? Então, há necessidade sim de um ambiente muito claro, tranquilo, as pessoas envolvidas, né? Eu sei que as pessoas vão estar emocionalmente envolvidas, mas a gente tem que saber tentar controlar essa. Beleza, beleza. Mais aqui, doutor Diógenes, que é Vanessa Ribeiro. Doutor Diógenes é o melhor que existe, sensato, profissional, humano, amo o que faz. Parabéns, doutor. Sou sua fã. Aí, ó. Bob Teca, manda Obrigado, Vanessa. beijos. Aqui a Deise perguntou sobre fazer uma documentação. O senhor já explicou, né? Que tem que fazer a documentação, não fez? Do óbito. Já foi Sim. explicado. A doutora Carla, e aí, Carla? Beleza? Aqui é o Paulo, excelente. Show de bola. É possível cremar um animal? Certo. Bom, essa Sim, pergunta é para o senhor. É possível cremar um animal? sim, Deixa eu é ver aqui. importante. Existem algumas situações, né? Aqui na região que a gente está agora trabalhando, Porto Seguro, eu não sei, realmente eu não tenho ideia se faz a cremação, tá? Mas aqui em Trancoso não tem esse serviço de cremação. Na verdade, existem algumas empresas que provavelmente as clínicas, os hospitais a gente contrata e sim, aí leva para um ambiente que faz a cremação do animal, tá bom? A cremação é um método é, de fazer vamos dizer, o descarte, né? Então, o que é a cremação? Você tem um local adequado, esses fornos são preparados, eles fazem a cremação e sobram as cinzas, tá? Isso, inclusive, é um dos negócios da medicina veterinária, é um dos negócios. Em São Paulo, existem vários lugares que fazem a cremação, tá? Agora, aqui na região, eu acho que tem sim uma empresa, me recordo que tem uma empresa, ela vem, inclusive, aqui em Trancoso, consegue fazer isso.
Isso tem um custo, não me parece ser um custo elevado, mas tem esse serviço sim. Inclusive, existe a questão de devolver as cinzas, como fazem também nos humanos, devolver as cinzas para a família, para o tutor. As cinzas vêm numa caixinha com, assim, com uma mensagem bacana para a pessoa, que serve como um alento para a pessoa, né? Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil, então a pessoa recebe aquelas cinzas que aí ela pode descartar ou ela pode guardar, fica a critério da pessoa. Ela pode descartar num local que o animal mais ficava, às vezes no mar, às vezes no mar eu digo porque a gente mora numa região litorânea, né? Mas às vezes no jardim que o animal gostava, né? Eu mesmo já fiz isso, né? Já fiz isso. Agora, aqui em Trancoso, muitas vezes, eu já fiz isso, inclusive em Trancoso. Tive que me deslocar até a casa da pessoa e o animal, às vezes, já tinha até falecido antes da minha chegada. Ou eu tive que fazer a eutanásia. E que particularmente é um procedimento que eu realmente não gosto de fazer, né? Mas é ossos do ofício, né? E eu tive que, na verdade, você treina animais e toma mordida toda hora, ossos do ofício. Então, nós vimos lá aquela lá. tá. Então, o que acontece? Já aconteceu de ter que ajudar a pessoa. E aqui na cidade tem pessoas com casas muito grandes, e aí a gente é obrigado a enterrar, né? Não obrigado, mas a gente pode ajudar a enterrar. E eu fiz isso já inúmeras vezes com alguns clientes meus. A pessoa já está num estado assim que ela não está legal, ela realmente sofreu com a morte do animal dela. Eu ajudei algumas pessoas a fazerem isso. Tá? Então, existem algumas formas. A ação é só uma coisa importante. Se for fazer, precisa contratar a empresa que faça isso. Não é bacana a pessoa querer fazer isso daí, tá bom? Tá? Eu acho que não é uma imagem muito bacana para a pessoa, não é correto fazer. É legal, se a pessoa tem essa intenção, a gente remove o corpo, faz a cremação e se você quiser as cinzas de volta, você solicita. Beleza. Bom, pessoal, já já a gente volta aí um pouquinho mais nas perguntas para vocês. Eu vou só concluir minhas perguntas aqui, que também vai esclarecer mais para que vocês possam entender, né? Como podemos chegar a essa decisão, né? Falar assim, ó, agora é decisivo, tem que fazer eutanásia. Tá bom. Então vamos lá. O primeiro passo é a consulta do seu animal. O primeiro passo é esse. Preciso verificar o animal. O profissional precisa olhar, sentir, saber, solicitar exames se for necessário. E aí, diante desse quadro, ele deve orientar ao tutor sobre o real estado de saúde do seu animal. Ali verifica-se, por exemplo, que a doença é incurável e talvez seu estado seja vegetativo. Avalia-se se o tratamento é viável, tá? Do ponto de vista até financeiro. E também avalia-se a expectativa de vida do animal, tá? Então, são algumas avaliações que a gente tem que fazer no ato da consulta, tá bom? Certo. Beleza. E quando fazer, né? Quando deve fazer? Qual o momento? Tá. Quando a gente fez todo esse trabalho anterior da consulta, observou tudo isso, de novo aquele termo, quando o bem-estar animal estiver totalmente comprometido, né? E de forma irreversível, tá? E causando o sofrimento.
Então não basta, só um parênteses, tá? Desculpa. Às vezes o animal está com muita dor por algum motivo, mas é algo curável. Então você entra com tratamento. Às vezes o animal tem uma doença incurável, vamos dizer um tumor, um câncer, só que talvez ele não lhe cause sofrimento, pelo menos para aquele momento, não está causando dor. Ele está conseguindo se alimentar, ele toma água, tá? Então tem que reunir condições, não é uma condição, são várias condições para você poder fazer a eutanásia, entendeu? Então tem que comprometer o bem-estar dele totalmente, de forma irreversível, causando sofrimento e sem alternativas, e ao qual você não pode mais controlar através de analgésicos, sedativos, tratamentos e manejo. O manejo é aquilo, vou exemplificar, por exemplo, o animal ele já não caminha mais, tá? Então, por exemplo, ele está deitado de uma forma, você tem que ficar mudando a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia, porque senão ele pode fazer escaras, né? Então isso é manejo. Eu preciso eutanasiar aquele animal que não está mais caminhando? Talvez não preciso. Eu preciso orientar o tutor a modificar o manejo, colocar em cima de um colchão, por exemplo, aqueles colchões casca de ovo que você sabe que utiliza-se para humanos, por exemplo. Às vezes o animal já não está mais conseguindo caminhar, você compra um colchãozinho desse, só que você vai ter que ter o manejo, ter o trabalho de ficar mudando o animal de posição, entendeu? Então, Entendi. tudo isso que eu acabei de falar, esse é o número 1, né? Então você perguntou quando fazer? Quando ele estiver com o bem-estar totalmente comprometido, sem reversão. Número 2, quando o animal constituir ameaça à saúde pública. Vou te dar um exemplo Isso é um também, dos vou dar um exemplo problemas. para todos, né? Isso é uma coisa importante. Então, por exemplo, quando se tratar de uma zoonose, né? Zoonoses, o que é? São aquelas doenças que são comuns aos animais e aos humanos. A raiva é um exemplo, entendeu? Inclusive, na Bahia, a gente tem alerta epidemiológico para raiva humana, inclusive, né? Caramba! Tem, né? As secretarias da saúde, o governo do estado, né? Eles soltam aos profissionais da saúde esses alertas, né? De doenças, né? Então, a gente como médico veterinário, ele é o profissional da saúde integrativa, tá? Ele protege tanto os animais, né? Ele vê toda essa questão. Não é só, às vezes as pessoas confundem um pouco, vê a gente só como cuidando de pets, né? De cão e gato, né? A gente Verdade. também, né? O veterinário, ele trabalha em várias frentes de saúde pública, inclusive, né? E isso a gente chama de saúde integrativa, né? E, por exemplo, uma zoonose que te falei anteriormente, né? É uma zoonose, né? A raiva. E ela pode constituir a ameaça à saúde pública. E diante de um animal com esse tipo de problema, pode ser considerada a eutanásia dele, sim. Tá? Hum, Pode ser sim. só Existem outras doenças, uma né? observação. Sim. Essa questão que você falou aí da zoonose é porque é uma doença que transmite para o homem também, não é isso? Então, é uma doença que é transmissível para o homem. Então, já é um risco, não é isso? Exatamente. É um risco Hum, eminente de morte mesmo, tá? Esse sei. risco ele é real e a gente até já teve relatos de inúmeras pessoas que já adquiriram raiva, tá?
tem que tomar muito cuidado com essas questões assim. As pessoas às vezes veem um animal na rua e o animal morde essa pessoa, ela tem que procurar o serviço serviço municipal de saúde, um posto, ou às vezes até um hospital, para que a pessoa possa tomar as vacinas, ter as medidas competentes para tal, né? Então, o animal, só para concluir esse exemplo, o animal que você tem uma desconfiança, que ele tem uma zoonose, uma raiva, esse animal não pode ser sacrificado de cara, que é o termo que as pessoas falam, não, sacrifica, por favor, vamos sacrificar o animal, ele está com raiva ou está babando. Não pode fazer isso, né? Esse animal ele tem que ficar de quarentena, esse animal a gente tem que avisar o serviço de saúde para que seja coletado amostras que a gente possa comprovar realmente qual é a doença que tem. Entendeu? Então, sacrificar um animal que de repente você tem uma desconfiança que ele tem uma zoonose, sem descobrir realmente o que ele tem, isso na verdade vai em desacordo com a legislação. Você tem que esperar avaliar o animal para depois até para saber se realmente ele passou alguma zoonose para essa pessoa que de repente ele mordeu, tá? Ou ele arranhou. A gente está falando de cachorro, mas acontece muito isso também com cão, com gatos, né? Acontece bastante arranhaduras, mordeduras, tá? Eu me estendi um pouquinho nessa questão, porque é uma questão até essa questão de saúde pública, ela é importante, né? Mas a gente tem um terceiro, né? Eu falei lá do primeiro, falei da questão da saúde pública, quando o animal constitui ameaça à saúde pública, e tem o terceiro item, que é muito, muito, muito importante, tá? E eu acho que talvez é o que mais acontece e pega quando a gente trabalha na clínica, né? Que é o custo do tratamento quando ele for incompatível com os recursos do tutor, tá? Muita gente, quando você me perguntou lá em cima, lá na segunda pergunta, né? Muita gente acaba colocando a culpa de não poder ficar com o seu animal ou querer eutanasiar o seu animal no dinheiro, né? E, sem dúvida, até no momento que a gente vive hoje, né? As pessoas, muito desemprego, as pessoas estão ficando desesperadas, está acabando o dinheiro, né? As pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, né? E realmente é uma coisa muito complicada. Mas a gente tem que orientar o tutor que precisa esgotar todas as possibilidades antes de, por exemplo, você tem um animal que reúne condições para eutanásia, você pode fazer. Mas se a condição principal for a parte financeira, você tem que esgotar as possibilidades. Como, por exemplo, doação do animal. Você pode pedir uma ajuda a um veterinário, entendeu? Sim. Você pode pedir, por favor, não tenho condições, meu animal está assim, de repente pode ser ajudado. Você pode solicitar, as ONGs estão muito cheias, estão muito lotadas de animais, mas são pessoas que têm, às vezes, condições de ajudar também, tá bom? As ONGs, associações de ajudar os animais, tá? Aqui na região, eu acho que em Salvador tem, mas aqui na região a gente infelizmente não tem. Em São Paulo tem Hospital Público Veterinário. Sim, Isso sim. é uma coisa muito bacana, muito interessante, cuida muito de animal carente, animal de pessoas que vivem em situação de rua, entendeu? Essas pessoas, elas são queridas pelos seus animais, eles também amam os seus animais, e essas pessoas têm um carinho todo especial, e essas pessoas não têm dinheiro
para levar ao veterinário, e se tem dinheiro para pagar uma consulta, não tem dinheiro para comprar um remédio. Essas pessoas, a Yasmin me confirmou aqui que Salvador não tem hospital veterinário público. A gente Tá. precisa, ela confirmou aqui, tá? Obrigado, Yasmin, bacana. Então, eu acho que só São Paulo tem 2 hospitais veterinários públicos. É importante a gente, as pessoas, o mundo pet, né? Ele é o que tem crescido, né? A gente ouve isso daí toda hora, seja no Instagram, seja no Facebook, qualquer rede social a gente sempre escuta. O ramo pet tem crescido, é o ramo que não cai, que todo mundo ganha dinheiro, né? Só que a gente, da mesma forma, então, que ele dá dinheiro a todas as pessoas, que ele ajuda, as pessoas precisam, a gente precisa fazer, não é verdade? A gente precisa fazer uma força, a gente precisa se juntar e cobrar dos órgãos públicos, a gente precisa cobrar dos políticos, a gente precisa conversar com eles e cobrá-los desse tipo de ação. Porque animal na rua é um problema de saúde pública, é um problema de todos nós. É importante, é um problema da sociedade e é um problema também do político, do órgão público. É feio de você ver um cachorro todo cheio de sarna, que pode trazer doença até pra gente. E também a gente tem dó, né, de ver isso daí. Mas a gente não precisa, não basta só ter dó. A gente precisa agir e cobrar dos políticos, dos órgãos públicos, de repente ter um hospital veterinário na região. É verdade. Tá? E ajudaria muito, né? Muitas pessoas. Verdade. E não tem. Toda cidade tem sempre um político que abraça a causa Sim. animal. Você não precisa gostar de animal, você não precisa gostar de cão e gato. Mas, por ser um problema de saúde pública, eu acho que vale a pena as pessoas lutarem por isso. Acho que é bacana. Então, desculpa, eu dei uma fugida assim até do assunto, porque eu acho pertinente, mas é importante a gente cumprir essas 3 premissas básicas, né? Quando você me fez a pergunta lá em cima de como fazer, né? Sim. Animal com bem-estar comprometido, sem reversão, animal que constitui ameaça à saúde pública e incompatibilidade com os recursos do tutor, esgotada todas as possibilidades que ele tem. Tá bom? Então, para Legal, fazer legal. tem que Muito, esgotar muito bem isso. explicado. Pessoal, tá dando Tá para entender bom? direitinho, pessoal? Dá um like aí, ó. Dá um like para nós aí, vê aí se tá legal, que o Dr. Diógenes aí realmente ele teve que explicar corretamente para que possamos ter um bom entendimento aí, tá? Então, coloque aí. Olha só, um ponto importante também. E existe algum manual para fazer esse tipo de situação aí da eutanásia? Existe sim. Uma pergunta muito bacana, né? Existe um manual feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? O CFM. Tá? Esse manual, ele é o que nos dá as diretrizes que os veterinários devem seguir, tá? Esse manual é um manual de boas práticas, né? Lá ele diz pra gente que leva em conta que aquela pergunta que alguém tinha feito a respeito do local adequado, né? Lá ele fala que o local deve ser adequado, como uma clínica ou um hospital veterinário. Em algumas situações a gente pode considerar o atendimento em domicílio. Lá ele diz também assim que tudo deve ser esclarecido ao tutor antes de iniciar o procedimento e todas as dúvidas devem ser sanadas, né? Esse manual é um manual grande, completo. Ali ele dá ao veterinário a segurança de fazer direito. Tá?
Então, Hum, eu acho legal. Eu tenho alguns colegas, assim, até outro dia eu estava conversando com um colega que ele falou para mim, pô, eu tenho que fazer eutanásia, eu uso qual fármaco, porque eu só tenho esse. O fármaco é a medicação, tá? Se eu falar algum termo técnico, estou tentando falar como eu converso com os clientes, tá? Se eu falar algum termo técnico e alguém certo. não entender, escreve aí, que aí que eu repito, tá? Então, se alguém, o manual ele me dá a diretriz para eu saber exatamente qual medicação é a mais adequada para aquela situação, para que o animal Hum, tenha conforto, para que não sinta dor, entende? Então a gente tem uma série de procedimentos que devem ser feitos e quem diz que tem que ser feito, as diretrizes são do manual. Bem bacana essa pergunta. ok. A Desi Bastina, né? É o nome dela. Tá perguntando Eu, aí para você qual é o custo, né, da eutanásia? Pode variar pelos portes do animal, tá? sim, é o De Sebastiani, é o Amauri lá Deus de Sebastiane. Santos. Lá de Santos, ele é lá de Santos, tá? Gosta muito de animais, uma pessoa que ama muitos animais e está fazendo uma pergunta bem pertinente, tá? O custo da eutanásia pode variar sim, tá? Existem tabelas, né? Na verdade, cada estado existe o Conselho Regional de Medicina Veterinária do seu estado. Então, São Paulo tem um, Bahia tem outro, Espírito Santo tem outro, Minas Gerais tem outro. Então, são vários conselhos regionais de medicina veterinária ligadas ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? O que acontece? Os conselhos, eles costumam, diante da realidade de cada região, eles costumam fazer uma tabela. Essas tabelas de procedimentos veterinários. Então eles não obrigam ninguém a fazer, mas eles dão uma sugestão de valores para procedimentos veterinários. Então, a vacina tem um valor, a consulta tem outro, sei lá, um soro, né? Você fazer um soro subcutâneo tem outro, um soro na veia tem outro, e a eutanásia também. Então, os conselhos, eles te dão esse suporte, essa sugestão de valor, tá bom? Só que, assim, cada veterinário, cada clínica veterinária tem liberdade de fazer da forma que lhe cabe, tá? Uma coisa que não é bacana, já aconteceu, isso a gente tem que fazer uma alusão, inclusive, a outras profissões, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. O que acontece? O veterinário só é vedado ele fazer de graça, tá? Ele não pode, eu não posso, por exemplo, fazer assim, eu vou fazer um procedimento de graça, uma consulta de graça, e eu me prevalecer disso. Por exemplo, colocar em rede social, né? Eu pegar e falar assim, olha, o Diógenes, o doutor Diógenes, de sábado, ele faz consulta de graça. Entendeu? Isso Hum, não pode ser, isso daí cortesia, fazer uma cortesia que situação para me autopromover. sei. Você entende? Então, Uhum. não pode, isso é vedado, a gente não pode fazer isso. Outra coisa que é vedado também pelos conselhos regionais. Eu não posso, eu não posso entrar em redes sociais e colocar preço de coisas. Ah, certo. Minha consulta esse mês baixou, tá, gente? Ficou Tá na 10%, promoção. 50%. É promoção. Não pode fazer isso. Não pode. É vedado Sei. isso, né? Esse tipo de situação prejudica toda a medicina veterinária.